Pessoas então procuram riquezas usando detectores de metal. E quando elas encontram algo, via de regra, aquilo já não tem valor algum, é uma simples tampinha de garrafa. Algumas pessoas vão achar que devem buscar a vontade de Deus, quando a grande verdade é que a vontade de Deus está mais para um mapa do tesouro. Tudo o que nós precisamos saber da vontade de Deus já está escrito na Escritura, na vontade do próprio Deus. Paulo, então, ele ora para que a igreja dos Colossenses se apropiem da vontade de Deus. Paulo, ele ora por aqueles que ele nem conhecia. Paulo ora pedindo um entendimento pleno da vontade de Deus. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos entender o contexto. Esta é uma carta da prisão. Na prisão, Paulo escreveu aos Colossenses, aos Filipenses, escreveu também a Filemon, escreveu também aos Efésios. A igreja de Colossos muito provavelmente foi plantada por um homem chamado Epáfras. Este homem então visita Paulo na sua prisão de Roma ainda, a primeira prisão de Paulo, onde ele tinha certas regalias, ele poderia receber a visita de pessoas, ele poderia inclusive andar fora da onde ele estava preso. Epáfras então chega até Paulo e conta tudo o que estava acontecendo na igreja dos Colossenses. Epáfras diz que o evangelho havia alcançado a cidade de Colosso. E nesta cidade, a fé, o amor e a esperança estavam aumentando a cada dia e gerando frutos. Mas nem tudo são flores, nem tudo é só alegria. Epáfras também fala de algo perigoso que estava rondando a cidade, a igreja de Colossos. A carta aos Colossenses, ela veio para combater uma heresia que ficou chamada ou conhecida na história como a heresia colossense. Irmãos, aqui entra muito. Resumidamente, o que estava atacando a igreja de Colossos era uma falsa filosofia judaizante. Era uma busca mística pela sabedoria. Era como se alguém tivesse um poder através de um sonho, através de um anjo, de receber uma revelação completamente especial e por meio desta revelação especial, essa pessoa então consegue um pleno entendimento e assim ela teria a salvação. Veja bem, o perigo dessa heresia não era simplesmente dizer que havia um outro meio para a salvação. O perigo desta heresia era dizer que sim, não estamos dizendo nada contra Cristo. O problema é que era Cristo e mais um entendimento místico. Paulo então escreve aos Colossenses e ele ora, ele começa a sua carta orando. O verso 8 é belo. Ele termina com a alegria de Paulo ao saber que o amor no espírito dos Colossenses estava aflorando. Então ele começa o verso 9, por essa razão, ou seja, por qual razão? Pela fé, pelo amor, pela esperança e pelo amor no espírito, Paulo então ora aos Colossenses. O título do nosso sermão: Como viver de modo digno ao Senhor. Como viver de modo digno ao Senhor. Verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O verso 9 diz que Paulo ora e pede. Orar, nós já estamos acostumados a ver Paulo fazendo em todas as suas cartas. Paulo tem sempre o hábito de orar. Paulo, além de orar agora, ele também pede. Então ele começa a carta aos Colossenses agradecendo pela fé, pelo amor, pela esperança, pelo evangelho que chegou aos Colossenses, mas agora a partir do verso 9, Paulo não só ora em gratidão, ele também intercede pelos Colossenses. Ele pede para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Desde que Epáfras contou que o evangelho chegou, avançou, tomou lugar no coração dos colossenses, mas ao derredor da igreja, os falsos mestres, o falso ensino, a falsa evangelho é muito atrativo para essa igreja.
era o perigo que estava ao derredor da igreja. E olha só como ainda hoje passamos por algo semelhante. Ainda hoje, a falta de conhecimento faz com que o povo de Deus acabe indo por caminhos errados, buscando ilusões, buscando falsas promessas, buscando falsas salvações. Algumas denominações acabam transformando o Deus Todo-Poderoso em um simples gênio da lâmpada, que está ali única e exclusivamente para alimentar materialmente as pessoas que ali fazem algum tipo de devoção. Paulo, então, ele combate esta heresia e ele intercede aos colossenses. Irmãos de Colossos, que vocês tenham sabedoria e entendimento espiritual. Nós aprendemos duas breves lições com a ideia de ter um entendimento pleno de Deus. A primeira lição é que, se Paulo está pedindo para que os colossenses tenham pleno entendimento da vontade de Deus, é porque é possível ter pleno entendimento da vontade de Deus. Olha só que coisa curiosa para a gente refletir e pensar. Paulo está intercedendo para que os nossos irmãos da igreja de Colossos eles tivessem pleno entendimento da vontade de Deus. É possível ter pleno entendimento da vontade de Deus? Puxa vida, se o apóstolo Paulo está intercedendo para que essas pessoas tenham, é possível. Ricardo, e como é possível ter este pleno entendimento? Pelo menos 5 vezes a Escritura é clara e direta ao dizer qual é a vontade de Deus. Lembram da introdução? Não é uma busca desesperada por encontrar a vontade de Deus. A vontade de Deus já está revelada. Vamos caminhar por estas 5 ocasiões em que a vontade de Deus é clara na Escritura. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e verso 4. A palavra de Deus diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus aqui em 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 3 e 4, tem a ver com a salvação. Deus, então, deseja que os homens conheçam a verdade. E uma vez conhecendo a verdade nos libertará. Ou seja, já temos aqui uma dica. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Conhecermos a verdade. E a verdade nos libertará. 1 Tessalonicenses 4:3. Palavra de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Opa, olha só, uma segunda vontade de Deus, santificação. Santificação é algo que nós vamos carregar. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que o Espírito Santo sopra no nosso ouvido que somos miseráveis e carecemos da graça de Deus, nós vamos começar um processo que a cada dia nós vamos melhorando, a cada dia nós vamos nos aproximando de Cristo, a cada dia nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com o nosso Salvador. Deus deseja a nossa santificação. Qual o terceiro momento em que aparece a vontade de Deus na Escritura? Efésios capítulo 5, versos 17 e 18. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Sermos cheios do Espírito Santo. Olha a sequência. Uma vez salvos, buscando a santificação, coração cheio do Espírito Santo. Como o nosso coração se enche do Espírito Santo? Por meio da santificação. Mas mais uma vez, a vontade de Deus é revelada na Escritura. 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos. Olha só, Deus está nos ajudando a fazer emudecer o ímpio diante de situações contrárias. Aqui é a ideia de dar a outra face, de carregar mais do que nos é pedido. Então, em 1 Pedro, está dizendo que quando nós fazemos o bem, nós calamos a boca do ímpio. E se vocês se lembrarem do sermão passado, um dos pontos foi justamente esse.
os imperadores trocando cartas sem saber o que fazer com os cristãos. Afinal de contas, estes homens tementes ao Senhor Jesus estavam ajudando tanto os cristãos quanto os romanos. E os imperadores não sabiam como se comportar. Como assim? A gente está perseguindo eles, a gente está matando eles e ainda assim eles estão ajudando os nossos? É assim que Deus deseja que nós nos comportemos. Assim nós vamos calar o ímpio. Mas mais uma vez a vontade de Deus é revelada também em 1 Pedro, capítulo 4, verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós soframos. Estranho isso, né? A gente vai caminhar um pouco mais neste ponto daqui a pouco. O que nós conseguimos tirar destes pontos em que a vontade de Deus aparece na Escritura é que aqui a vontade de Deus ela está explícita para nós, ela está de forma clara, não tem para onde a gente fugir. É isso que Deus deseja, essa é a vontade dele para a nossa vida. E sabe o que mais? Isso nunca vai mudar. É a verdade para os colossenses, é a verdade para os filipenses, é a verdade para os tessalonicenses, é a verdade para os coríntios, é a verdade para os efésios, é a verdade para o Chácara Maria Trindade, é a verdade para todo cristão. Essa é a vontade de Deus, que nunca vai mudar. Ricardo, mas e aí? O dia a dia? Como é que eu tomo as decisões? Essas 5 bases vão permitir que você tome a sua decisão banal, a sua decisão simples, a decisão do dia a dia. O maior exemplo disso é, por exemplo, quando você recebe uma oportunidade de mudar. De repente você ganha uma promoção e tem a oportunidade para se mudar lá para a Groenlândia. E aí, eu devo aceitar? Eu vou ganhar mais quando eu for para a Groenlândia. Minha família vai viver melhor. Lá tem todo um sistema de saúde, tem toda uma educação, tem toda uma segurança. Ah, não vou pensar 2 vezes. É essa a vontade de Deus? Puxa vida. A primeira coisa que nós devemos pensar é, tem uma igreja lá, uma igreja séria, bíblica? Eu devo então ir aproveitar isso? E essas 5 vezes em que a vontade de Deus aparece na Escritura, norteia para que nós tenhamos a condição e a capacitação para tomarmos as nossas decisões do dia a dia. 5 vontades de Deus. Tem mais, mas essas são as bases. Essa é a primeira lição. A vontade de Deus está clara na Escritura. Segunda lição, se Paulo intercede pelos colossenses, para que eles transbordem de conhecimento, de toda a sabedoria e conhecimento espiritual, é porque nós não podemos adquirir este conhecimento. Paulo está intercedendo para que Deus faça um milagre na vida dos nossos irmãos da cidade de Colosso. Ou seja, tudo isso, a salvação, a perseverança, a ideia de sofrimento, toda a vontade de Deus para a nossa vida não depende de nós. É o próprio Deus que vai fazer isso. É difícil nós chegarmos à conclusão de que nós entendemos muito bem o que o texto diz. O grande dilema é colocar em prática o que o texto diz. O grande dilema para a nossa vida é se sujeitar, é cumprir. Isso é outra história, é outro assunto. Para isso, somente por meio da ação divina. Então Paulo ora para que os nossos irmãos tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento, uma vez que é adquirido, ele serve exatamente para quê? Uma vez que você intercedeu, que você orou, que você pediu pleno conhecimento da vontade de Deus, você já foi onde era claro na Escritura, você já está em condições de tomar decisões, sejam elas grandes, sejam elas pequenas. Para que exatamente serve um conhecimento pleno da vontade de Deus? Primeiro ponto do nosso sermão, para que nós vivamos de modo digno ao Senhor. Para que então serve um pleno conhecimento da vontade de Deus? Para que nós vivamos de modo digno no Senhor. Verso 10. A fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado. A palavra usada aqui, viverdes, ela carrega uma ideia. Essa ideia é uma ação que está completa, mas que ela precisa ser
constantemente realizada. É como se você dissesse assim: eu passei na prova de português em 2005. Você passou, e os efeitos de você ter passado nessa prova continuam valendo até hoje. Então a ideia de viverdes de modo digno é uma ideia que você deve ir fazendo por toda a vida. Você deve viver de modo digno constantemente. É como se você estivesse vivendo de modo digno. Olha só, Paulo falou isso aos Colossenses há quase 2000 anos atrás. Hoje, isso ainda se aplica a nós. Nós devemos viver de modo digno. Como? Como nós vivemos de modo digno ao Senhor? Primeiro, e aí a gente vai entrar em 4 pontos. Então, por que nós devemos ter conhecimento pleno da vontade de Deus? Para viver de acordo com a vontade de Deus, de modo digno no Senhor. Como nós fazemos isso? Frutificando. Olha lá o finalzinho do verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Frutificando. Existe um teólogo chamado Justo Gonzalez. Ele diz algo muito importante. A vida cristã não se resume à conversão. Olha só, não é só o momento da conversão. Virei cristão, pronto, mudou tudo. Não, não é assim que funciona. Ele continua dizendo, é um caminhar. E no caminhar, obrigatoriamente, deve haver a produção de frutos. Bons frutos. Talvez o que venha à nossa mente é o que seria exatamente produzir bons frutos. Talvez a melhor maneira de dizer o que seria produzir bons frutos seria nós pensarmos o que não são bons frutos. Todas as vezes que nós nos reunimos nos nossos pequenos grupos de estudo e toda vez que nós trazemos à tona algum assunto que envolve a ação do ímpio, nós sempre chegamos à mesma conclusão. É a única hora que todo mundo se entende. O ímpio, quando ele está agindo contra a vontade de Deus, ele sabe que está desagradando a Deus. Quantas e quantas vezes nós, nos nossos encontros de estudos, não falamos, nossa, mas tal pessoa fez tal coisa e ela disse, eu sei que isso desagrada a Deus. E eles fazem isso sabendo, ou seja, você sabe o que é o mau fruto. Qualquer coisa diferente do mau fruto, saiba que é o bom fruto. Quando nós pensamos em frutificar, nós não temos como fugir de João 15:8. Não há como fugir dessa realidade. João 15:8 nos diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Ou seja, nós só seremos discípulos de Jesus quando estivermos dando frutos. E aí a gente vai responder, eu não consigo dar esse bom fruto. Filipenses 2:13, falando da salvação, de desenvolver a nossa salvação, ou seja, santificação. Filipenses 2:13 diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós estamos falando de santificação, nesse processo que Deus te capacita para que você dê o bom fruto. É um raciocínio lógico. Se eu tenho uma fé genuína, se eu entendi o que Cristo fez por mim, eu vou dar bom fruto e me tornar discípulo de Cristo. Se eu sou discípulo de Cristo, eu produzo fruto. E quando eu junto tudo isso, eu chego à conclusão de que eu mesmo sou incapaz de ser salvo, de gerar bons frutos, mas Filipenses 2:13 diz que é Deus que realiza em nós tanto o nosso querer quanto o nosso fazer. A gente salta para o próximo trecho de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Palavrinha difícil de traduzir. Tende em vós o mesmo sentimento. Algumas traduções vão dizer, tende em vós a mesma atitude. O John me perguntou por que as pessoas sabem que devem fazer a coisa certa e não fazem. E a única explicação que eu pude dar para ele é que, às vezes, a gente só entende aqui, na mente, e a gente não entende no coração. E ele perguntou, mas por que fulano faz isso? John, ele faz isso porque ele entendeu, mas ele só entendeu aqui. Ele ainda não colocou no coração, então ele só consegue, teoricamente, saber o que deve fazer. Quando há o entendimento na mente e há o entendimento no coração, é quando aquele entendimento teórico então passa a ser ação.
E aí sim, a gente põe a mão na massa, a gente muda, a gente transforma. Aí sim é possível dar o bom fruto. Aplicação para a nossa vida. Você quer saber se você está frutificando? Você quer saber se você está sendo discípulo de Cristo Jesus? Perceba a influência daqueles que estão ao seu redor. Seja na casa, seja no trabalho, seja pagando a conta, seja no barbeiro. Às vezes a gente passa mais tempo com o barbeiro do que com a nossa esposa. E aí, o tempo que você está com o barbeiro lá, foi frutificante? A conversa que você teve com ele? Algo precisa estar acontecendo com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos sal, nós somos luz, nós somos diferente. Se nós estivermos com uma pessoa muito tempo e nada estiver acontecendo com essa pessoa, nós precisamos repensar se nós estamos dando fruto. Não há conversão sem transformação. Sempre haverá uma transformação na conversão. E aí você pode até dizer, isso é difícil. E obviamente é lógico que é difícil transformar. Mas é possível. Nós temos os exemplos. Pedro foi assim, não foi? Paulo foi assim, não foi? Lídia foi assim, não foi? Deus abre o coração e coloca um entendimento. De Lídia nasce uma igreja, a igreja dos Filipenses. Cornélio foi assim, a guarda pretoriana. Imagina só Paulo preso, escrevendo essa carta. E todos os dias os guardas ouvindo de Cristo Jesus, porque foi Epáfras, estava lá Filemão, e Paulo falando de Cristo, de Cristo, de Cristo, até chega o momento que ele diz, até a guarda pretoriana está mandando um paz do Senhor para vocês. Olha só, o tempo que Paulo ficava com a guarda pretoriana fez com que eles se transformassem. Maria Madalena e tantos outros que tiveram a vida transformada, completamente transformada. Não há nada que Jesus não possa mudar na sua vida. Ok, eu entendi. Preciso dar frutos. Mas como é que esse fruto aparece na minha vida? De onde vem? É automático? Não. E este é o segundo ponto. Primeiro ponto, então, frutificando. Como devo viver de maneira que agrada ao Senhor? Frutificando. Segundo ponto, crescendo em conhecimento. Finalzinho do verso 10. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como eu vou dar fruto? Só conhecendo o pleno desejo de Deus. Não podemos ter este conhecimento teórico apenas. Precisamos ter um conhecimento prático. Precisamos experimentar este conhecimento de Deus. Um teólogo famoso chamado Carson, ele diz algo importante também. Ele diz que os cristãos são organismos que crescem e não uma máquina projetada para desempenhar uma função determinada. Olha só, a gente decora, né? Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus. Nós não somos uma máquina que fomos programados para adorar a Deus. Não, nós somos organismos que vamos crescendo, aprendendo com a igreja, com os irmãos, com as nossas experiências, com o conhecimento da Escritura, com oração, com o não de Deus, com o sim de Deus. Nós vamos crescendo, amadurecendo. Nós precisamos deste conhecimento. Talvez o maior exemplo de conhecimento pleno de Deus esteja lá no finalzinho do livro de Jó. Lá em Jó 42, 5 e 6, nós conseguimos ver este pleno conhecimento da vontade de Deus. Jó 42, 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É belo quando Jó, depois de uma bronca de Deus, Jó, onde você estava? Quando eu estava criando o mundo, será que você é capaz de amarrar os animais que Deus cita em Jó? Jó, você não consegue fazer nada sem mim, Jó. E aí Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uma vez que os meus olhos veem Cristo Jesus, uma vez que os meus olhos sentem o Espírito Santo, o que me resta? Eu me abomino no pó e na cinza. Porque eu dependo de Deus até para ter esse conhecimento. Porque Filipenses 2,13 diz que Deus é que executa em nós o desejo e o fazer. Nós precisamos crescer em conhecimento. Os frutos virão naturalmente. Aplicação. Só crescendo em conhecimento é que não seremos confundidos com o mundo. Uma vez que nós tenhamos este conhecimento experimental, não só um conhecimento teórico, é que nós seremos diferentes. Enquanto nós tivermos só um conhecimento teórico, nós vamos ser apenas mais um no meio da bagunça do mundo, mais um no meio do carnaval, mais um no meio da festa junina, mais um no meio da igreja. E a nossa vida acaba não
mostrando que nós somos diferentes. Romanos 12:2 diz, não nos conformamos com o presente século. Como é que a gente não vai se amoldar ao presente século? Só tem um meio, crescendo no conhecimento da plena vontade de Deus. Quando eu tenho conhecimento não só aqui, mas aqui, eu vou conseguir combater tudo isso. Nós não podemos nos parecer com o mundo. Nós devemos ser luz, devemos ser sal. Precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer a vontade do nosso Deus. Como é ruim passar por dias difíceis. E nós passaremos, certamente passaremos. Mas como é bom estar com Deus nos dias ruins. Por que eu estou falando isso? Próximo ponto do nosso sermão. Como nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Primeiro, frutificando. Segundo, crescendo em conhecimento. Terceiro, sofrendo. Verso 11. Acompanhe comigo. Uma vida que agrada a Deus, uma vida de sofrimento. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Cara, eu não vi sofrimento nenhum aí, não. Olha só como tem sofrimento nesse trecho da Escritura. Duas palavrinhas justificam este sofrimento. Perseverança e longanimidade. Olha só, um outro teólogo famoso, ele vai dizer sobre a perseverança. Perseverança é a graça de suportar. É a bravura de perseverar na realização da tarefa confiada por Deus, apesar de cada uma das dificuldades e provações. É a recusa de se entregar ao desespero ou à covardia. É um atributo humano e é revelado em relação às coisas, isto é, circunstâncias que envolvem a pessoa, aflição, sofrimento, perseguição, etc. Perseverar em meio à aflição, ao sofrimento, à perseguição. É fácil perseverar? Nem Jó perseverou, não é? Porque ali, ó, rapidinho ele falou: eu vim nu vou voltar para o pó e para a cinza. Aí a mulher fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele, não, eu tô com Deus. E aí, no outro capítulo, já tá Jó lá se lamentando. O que está acontecendo comigo e por quê? Nem Jó, o rei da paciência, nem ele perseverou. Por que então nós precisamos perseverar? Porque perseverança é uma característica do cristão. Vocês lembram quando eu comecei a dizer o que perseverança significava? O texto começa assim: perseverança é a graça de suportar. Graça. Ou seja, não depende da gente também. Se você depender de você para perseverar, esquece. Não dá. Também é de Deus. É Deus que vai nos dar a graça para suportar. É nessa hora que a gente aguenta o dia mal, a gente aguenta o diagnóstico, a gente aguenta o não, a gente persevera. Hebreus fala do corredor. É o corredor que não desiste. Eu preciso chegar ao final. Eu tenho que terminar a corrida. Então eu vou perseverar. Segundo, sofrimento, longanimidade. O mesmo teólogo, ele vai dizer o que é longanimidade. Caracteriza a pessoa que, diante daqueles que a molestam, mostra paciência, recusando-se a ceder à violência ou a explosões de raiva. Nos escritos de Paulo, ela é ligada a virtudes tal como a benignidade, a misericórdia, o amor, a bondade, a compaixão, a mansidão, a humildade, tolerância e um espírito de perdão. Diferente da perseverança, a longanimidade não é apenas um atributo humano, mas é também um atributo divino. Longanimidade. Paciência. É fácil ser longânimo? É fácil engolir seco? Irmãos, nem Paulo. Vamos lá, Atos 23:3. Será que Paulo é esse exemplo todo para a gente seguir? Atos 23:3. Olha só, um episódio na vida do apóstolo do amor. Então a gente acaba de ler 1 Coríntios 13, é o amor, e aí a gente volta lá para Atos 23:3. Olha só, a palavra de Deus. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Parede branqueada aqui não é nenhum elogio não, tá? Paulo aqui está xingando o sumo sacerdote. Paulo, obviamente, ele foi acusado injustamente.
Paulo, obviamente, estava sendo sentenciado injustamente, e então o sumo sacerdote pede para alguém dar um murro na boca dele. E a pessoa dá um murro na boca dele e ele xinga o sumo sacerdote de parede branqueada. Ele se arrepende logo depois, tá? Depois que ele sabe que é o sumo sacerdote, ele fala, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Ele só se arrepende porque era uma autoridade, tá? Mas ele não retira o que ele fez. Ou seja, longanimidade, nem Paulo. Como é que a gente vai ter longanimidade? Diante daquela ofensa, daquela cutucada do irmão, da irmã, como é que faz? Nem Paulo consegue. Mais uma vez, é Deus quem opera isso em nós. O que o texto diz no comecinho do verso 11 é: sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da tua glória. Ou seja, se vamos ter benignidade, se vamos ter longanimidade, se vamos ser perseverantes, nós precisamos entender que fugir dos ataques do mundo, do coração e de Satanás exige que nós creiamos no poder de Deus. Qual e quanto é esse poder? Todo o poder segundo a força da sua glória. Qual o tamanho da glória de Deus? Não dá para a gente saber. É esse poder, é essa glória que nos capacita a perseverar e a ser longânimo. Ou seja, se você, diante daquela cutucada, está tentando contar até 10, desiste. Porque não vem de você. E essa é a nossa aplicação. Que tudo isso tem a ver com o sofrimento. Outro teólogo chamado Bohr, ele vai dizer que o que o mundo espera de poder e força é aquele que bate, é aquele que grita, é aquele que esbraveja, é aquele que se impõe. Quando Deus está nos dizendo que não é essa valentia, não é a bordoada, não é o punho acirrado batendo na mesa, é o contrário. A nossa força vem na paciência e na longanimidade. Paciência e longanimidade. Difícil, mas é Deus. Deus que nos capacita. Se nós tentarmos fazermos isso por conta própria, não vai dar certo. Tudo bem, uma vez que eu vejo os frutos, uma vez que eu cresço em conhecimento, uma vez que eu sofro, mas eu creio que sou fortalecido pelo poder de Deus. Só me resta uma coisa agora para viver de modo digno. O verso 12. Agradecendo alegremente. Então, como viver de modo digno? Primeiro, frutificando. Segundo, conhecendo a plena vontade de Deus. Terceiro, sofrendo. Quarto, agradecendo alegremente. Verso 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Por que é que eu devo viver agradecendo? E algo importante que eu acabei não falando para os irmãos, Colossenses é o tipo de carta que a gente se apaixona quando a gente começa a ler com um comentário do lado. São tantas as informações. Todas essas palavras que eu falei para vocês, frutificar, crescer, a ideia de sofrer e agora agradecendo, todas elas estão num tempo verbal em que nos obriga a viver fazendo isso para sempre. É como se é isso, a nossa vida toda. A gente vai ter que frutificar, a gente vai ter que conhecer de Deus, a gente vai passar pelo sofrimento e a gente vai agradecer por tudo isso. Tudo isso é muito belo. Então por quê? Por que eu devo viver agradecendo? Olha o que o texto está dizendo. Deus te fez digno de receber a herança dos santos. Deus te fez digno de receber a herança dos santos. Caso você não tenha percebido, mais uma vez, não tem nada a ver com você. Mais uma vez, é Deus que está te qualificando para que você receba toda essa bênção. Deus te fez qualificado, Deus te colocou, Deus está preparando tudo. Deus preparou todo o cenário para que você dê bons frutos. Todos os dias nós podemos dar bons frutos. Todos os dias nós temos a oportunidade de dar bons frutos. Deus se revelou a nós a fim de que nós o conheçamos. Já pensou se não tivéssemos a Escritura? O que a gente ia fazer? Como é que a gente ia confiar? Deus, então, ele se revela a fim de que nós o conheçamos plenamente. E Deus nos dá o poder para suportar o sofrimento. O poder é o Espírito Santo que habita no nosso coração. Você já pensou se dependesse de você, para você conseguir tudo isso?
para você conseguir a sua salvação, para você conhecer Deus. Se dependesse de você, se dependesse de mim, a gente ia passar longe de tudo isso. A gente ia ser o sacerdote que passou longe do samaritano. Do levita que havia apanhado na parábola do bom samaritano. Quando nós nos lembramos do favor imerecido que nós ganhamos por Cristo Jesus, só nos resta uma maneira de viver dignamente a vontade de Deus: dobrar os nossos joelhos e agradecer. Por isso, agradeça alegremente, porque Deus te amou o amor eterno. Antes que você soubesse quem era Deus, Deus já te amou. Então, a gratidão precisa transbordar no seu coração. Aplicação para esse último ponto: eu não sei em qual contexto você chegou até Cristo. Talvez você seja crente desde pequeno. Talvez você tenha passado por alguma experiência e Cristo tenha te resgatado de um lugar terrível após um tempo de rebeldia. O fato é que se você parar para agradecer por tudo que Deus fez por você até hoje, você vai ficar constrangido de pedir mais alguma coisa para Deus. Se você se lembrar de cada momento que Deus te deu o livramento, de cada momento que Deus colocou o arroz ou feijão na sua mesa, de cada momento que Deus colocou a roupa no seu corpo, de cada momento que você não dormiu no frio, não passou calor, de cada vez que Deus, nas coisas simples ou nas coisas mais extraordinárias, todas as vezes que Deus te deu gratuitamente tudo isso, isso nos constrange. Como é que a gente pede alguma coisa a Deus diante dessa condição? Eu não fiz mais isso, eu costumava fazer. Eu sempre orientava na liturgia, no momento de adoração, para que vocês reservassem um tempo na oração de vocês para adorar a Deus. Para não sair pedindo as coisas para Deus. Adore primeiro, Senhor Todo-Poderoso, né? E todas essas coisas. Uma outra orientação é começar a agradecer a Deus. Tem uma igreja nos Estados Unidos que no mês de ação de graças eles fazem um mês da gratidão. E aí então eles criam um grupo, e antigamente era no Facebook, eu não sei como é que isso está hoje, mas eles passavam um mês, os 31 dias do mês de ação de graças, agradecendo a Deus. E aí, meus irmãos, vinham todo tipo de agradecimento. Vinha desde a coisa extraordinária, da cura do câncer, da cura de qualquer outra doença, mas também vinham coisas bobas. Homens agradecendo pela máquina de serrar madeira, e claro, um contexto em que ter uma máquina que serra madeira é muito bom. Estamos falando aqui dos Estados Unidos, né? O pessoal constrói as próprias coisas. Mas pessoas agradecendo por chocolate quente, pessoas agradecendo por controle remoto, mas pessoas também agradecendo pela salvação, pela conversão dos parentes. O que importa é que eles passam o mês inteiro agradecendo por todas as coisas que Deus deu a cada um deles. Agradeça a Deus, agradeça desde a coisa mais extraordinária que Deus fez na sua vida, que foi a salvação que Ele te deu em Cristo Jesus. A coisa mais boba, a coisa mais banal. Hoje a gente acordou de manhã e comeu pão de milho na chapa. Eu nunca tinha comido pão de milho na chapa com manteiga. Irmãos, experimentem, é algo maravilhoso. Na hora que a gente orou, a gente agradeceu pelo pão de milho na chapa quentinho. É um jeito de ir se aproximando a Deus, de agradecer, de ter um coração grato ao Senhor. Porque aí, quando vier o dia mau, a gente vai lembrar de tudo que Deus já fez por nós e nós vamos ter condições de agradecer. Tenha o hábito de agradecer a Deus. Você percebendo ou não, você entendendo ou não, Ele está cuidando de você de um jeito especial. Concluindo nosso sermão, hoje nós vimos que por meio da oração do apóstolo Paulo, nós devemos transbordar do pleno conhecimento de Deus. Para que nós devemos transbordar do pleno conhecimento de Deus? A fim de vivermos uma vida digna no Senhor. E como nós temos uma vida digna no Senhor, nós precisamos frutificar. Nós precisamos crescer em conhecimento. Nós precisamos confiar no poder e na glória de Deus para passar pelos sofrimentos. E precisamos agradecer alegremente. Irmãos, vocês acham que os cristãos de Colossos tinham todas essas características? Não tinha. Os cristãos de Colossos eram como eu e como vocês. A gente está no mesmo nível. É por isso que nós precisamos interceder uns pelos outros.
É por isso que nós devemos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, me ajuda a frutificar. Senhor, me ajuda a conhecer plenamente a sua vontade. Senhor, me ajude, mesmo em meio ao sofrimento, ser longânimo e ser paciente e ser perseverante. Senhor, me ajude a agradecer ao Senhor, mesmo no dia mau. A gente está igualzinho esses nossos irmãos de Colossos. Isso é uma boa notícia. Porque se eles não tinham, nós também não temos. E nós precisamos do poder de Deus para que isso aconteça na nossa vida. O lado bom é que é Deus que faz tudo isso em nós. Não depende de nós. Mas nós precisamos buscar essas coisas. Essas virtudes, Paulo, Timóteo e Epáfras oraram para que acontecesse mudança na vida dos colossenses. E, obviamente, é difícil que essas mudanças também aconteçam na nossa vida. Nós vamos... Chegou. Nós precisamos, então, intercedermos. Por quê? Se Paulo está intercedendo, é porque é possível. É possível que nós cresçamos em conhecimento. É possível que nós vivamos de modo digno. É possível que nós cheguemos a este nível. E assim nós seremos herdeiros. Eu comecei o último ponto falando que nós devemos agradar a Deus, ou agradecer a Deus, porque Ele nos tornou herdeiros. Herdeiros de quê? Ricardo, do que você está falando? Olha comigo o verso 13 e o verso 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Liberdade. Nós temos liberdade. Normalmente o evangelho ele é pregado e ele é anunciado falando da morte de Cristo. E Paulo vai fazer isso daqui a pouco. Mas Paulo aqui usou uma outra maneira para falar do evangelho. Ele está falando do evangelho de uma maneira em que nós estávamos aprisionados e sobre o governo de um império, o império das trevas. A gente precisa entender qual é a diferença entre império e reino. Percebe? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império é aquilo que é tomado, é aquilo que não é seu de direito. Império é algo que você adquire sem ter o merecimento. É uma conquista forçada. Reino é diferente. Reino é herança. Reino é algo que é herdado de pai para filho. É algo que você merece. E Cristo Jesus é o único meio pelo qual nós podemos ser herdeiros de Deus. Vivermos neste reino. Você que é cristão, não ouse carregar o nome de Deus em vão. Viva de modo digno. Não carregue o nome de Deus de qualquer jeito. Lembre-se de clamar a Deus para que Ele dê todas essas virtudes a cada um de nós. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós precisamos desse amadurecimento. Presta atenção, crianças e adultos. É sério. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso deve nortear a nossa vida. Isso deve nos direcionar em Cristo Jesus, que sempre fez o que é certo, sempre obedeceu ao Pai. O errado é errado, mesmo que esteja todo mundo fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nós precisamos nos tornar herdeiros. Para isso, nós precisamos compreender completamente a vontade de Deus, para viver dignamente. Ah, mas eu estou em dúvida, eu ainda não sei, eu não tomei essa decisão de me entregar verdadeiramente a Cristo Jesus. Saiba que este império ainda está em ação. Este império ainda está exercendo domínio sobre muitas pessoas. E existe uma grande possibilidade de você estar sendo governado pelas forças e pelo império das trevas. Há um meio. Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você que ainda não se entregou a Cristo Jesus tem o desejo de ser herdeiro, de ser transportado imediatamente para um reino de luz, de paz, você precisa considerar ser filho de Deus. Uma vez que você se entrega e aceita Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí cabe sobre você também a
obrigação de viver dignamente. Nós vamos orar, encerrando o nosso sermão, mas eu gostaria de ler Jeremias 24:7 antes. Gostaria de convidar também o grupo de cânticos para o louvor de resposta ao sermão. Jeremias 24:7. Vamos ler todo mundo junto? Jeremias 24:7. Não se esqueçam que tudo isso é obra de Deus em nossa vida. Jeremias 24:7. Vamos todo mundo junto? Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. A gente precisa se voltar para Deus de todo o nosso coração. Aí, meu irmão, pode vir heresia que for, pode vir acusação que for, pode vir cutucada que for, pode vir braveza que for. Se de todo o coração nós nos entregarmos a este Deus, o Deus que Ele mesmo chama, porque Ele mesmo nos dá este coração, a gente vai viver de modo digno. Nós vamos orar.